Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Arte Pra Quê. Meu nome é Carol, sou educadora do Arte Pra Quê desde 2019. Sou formada pela Unicamp em Artes Visuais. E antes da gente começar a nossa discussão, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal, acionarem as notificações e também, se possível, acompanharem o nosso trabalho pelo Instagram e pelo Facebook, para a gente se fortalecer cada vez mais. Pois muito que bem, vamos falar sobre o vídeo de hoje então. O vídeo de hoje, ele inaugura um novo tipo de discussão aqui dentro do nosso canal. Vocês devem estar acostumados já a ver gravações das nossas aulas com 438 horas de duração, ou dicas de como morar em Barão Geraldo, como que é a vida universitária e todas essas coisas. E aí a gente optou também por fazer alguns conteúdos um pouco mais leves. Tão leves que podem até parecer meio bobinhos, né? Tretas e fofocas da história da arte podem parecer meio, enfim, desnecessários talvez. Mas pensem comigo, quando a gente aborda criticamente essas coisas que aconteceram, esses babados todos, que tem muitos sempre, desde sempre, isso ajuda a gente a humanizar um pouco essas pessoas que fizeram parte dessas histórias, né? Porque a gente tende muito a colocar em pedestais os artistas, as pessoas que idealizaram essas ideias artísticas. Também ajuda a gente a entender os contextos históricos, sociais em que todos esses movimentos artísticos aconteceram. Além de ser divertido também, né? Porque a gente gosta de um barraco. A treta de hoje é um barraco razoavelmente bem conhecido. Aconteceu aqui mesmo em terras brasileiras. E já faz mais de 100 anos que esse barraco aconteceu. Eu percebi isso agora, assim, né? Isso foi no ano de 1917. Quando a Anita Malfatti, uma artista brasileira, junto com alguns outros artistas norte-americanos, fizeram uma exposição aqui no Brasil, a Anita sendo a protagonista dessa exposição, e o Monteiro Lobato escreveu uma crítica sobre essa exposição no jornal O Estado de São Paulo. Sim, o Estadão que existe hoje, o Estadão. E aí essa crítica gerou muita polêmica, ela é ainda muito polêmica até hoje, não à toa estamos aqui fazendo um vídeo a respeito, não é mesmo? Mas antes de qualquer coisa, pra gente entender direito o porquê da polêmica e tudo isso, vamos entender quem é quem nesse barraco, certo? Quem é o Monteiro Lobato? Ora, Carol, Monteiro Lobato é o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O que ele estava fazendo falando de exposição no Estadão? Pois bem, Monteiro Lobato não foi somente o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o seu trabalho mais famoso, tá? O Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882 em Taubaté, no interior de São Paulo, e ele morreu em 1948, tá? Então ele estava ali nessa divisão entre o final do século XIX e início do XX, onde estavam fervilhando essas novas ideias do modernismo. E aqui no Brasil ele foi um dos grandes expoentes na literatura. Ele foi escritor, tradutor, editor, até porque no começo do século XX aqui no Brasil as edições de livros eram feitas na França, na Europa, e ele acabou facilitando essa editoração de livros aqui no Brasil, o que mudou bastante o mercado literário, tá? Ele tinha um sonho de estudar belas artes, ele desenhava, fazia caricaturas e todas essas coisas, mas aí o avô dele, que era um visconde, qualquer semelhança com o Visconde de Sabugosa talvez não seja mera coincidência, o avô dele queria que ele herdasse as terras e administrasse essas terras e tudo mais, e falou: não, Lobatinho, você vai cursar direito, você tá maluco, virar artista? Que história é essa? Aí o Lobatinho, né, foi lá cursar direito mesmo, vai falar não pro vovô dele, né? Nessa época você não fazia essas coisas. E aí, então, ele cursa direito, muito a contragosto, mas ele continua com essa pira aí de ficar fazendo caricatura e tudo mais. Depois que ele termina e se forma da faculdade, ele começa a contribuir com jornais através de textos e caricaturas e charges e o raio que o parta. Numa dessas, ele começa a trazer
reportagens de jornais americanos para o Estadão. Ele começa a fazer traduções dessas reportagens. Beleza, tá nessa vida aí, tá tentando emendar um negócio no outro, com terra, com fazenda, ter fábrica de geleia com o amigo dele, enfim, Monteiro Lobato era muito aleatório. Até que em 1914, ele manda uma carta de reclamação para o Estadão, e o Estadão, muito esperto, em vez de colocar essa carta na seção de reclamação dos leitores, coloca na parte normal ali do jornal. E aí isso cria uma super polêmica, uma discussão, né? Porque naquela época as pessoas brigavam pelo jornal, né? Alguém começava uma discussão numa reportagem, num artigo, e no dia seguinte tinha um fulano com uma resposta. E aí ficava aquela briga. E aí isso meio que ajudou a vender jornal, e o Monteiro Lobato começou a ficar meio famoso desse jeito. E assim ele foi publicando contos, artigos e tendo uma coluna dele mesmo ali dentro do estado de São Paulo. E aí é nesse contexto que ele era um colaborador do jornal O Estado de São Paulo. E, portanto, foi assim que ele teve essa oportunidade de escrever sobre a exposição. A Anita Malfatti participou. E também com todo esse gosto artístico dele, de alguém que queria ter feito belas artes, ele tinha já esse repertório para fazer críticas de arte. Pelo menos ele achava que sim. Agora vamos falar de quem era a Anita Malfatti. A Anita Malfatti nasceu em 1889, o que é meio engraçado até de pensar, porque ela sendo 7 anos mais nova que o Monteiro Lobato, enfim, pela crítica que ele escreveu para ela no jornal, ele se comportava como alguém muito mais velho e muito mais sabido do que ela. Mas, enfim, não tem uma questão só de idade aí, mas de gênero. Mas a gente vai entrar nisso. Pois bem, a Anita nasceu em 89 e ela morreu em 1964. Então ela viveu um pouco mais que o Monteiro Lobato. Ela aprende a pintar de início com a mãe dela. A Anita, ela tinha um problema congênito na mão direita, uma atrofia, então ela passa a fazer tudo com a mão esquerda. Imaginem pra época o que era uma pessoa pintando com a mão esquerda, né? Porque já existia muito esse preconceito com canhotos, enfim, uma coisa muito estranha, né? Mas enfim, ela já que ela não podia usar a outra mão, de que outra forma ela poderia pintar, né? Então ela pintava com a mão esquerda. Ela tem oportunidades incríveis, assim, principalmente para uma mulher nesse período. A primeira delas é que ela vai para a Alemanha entre 1910 e 1914, aprender pintura e técnicas novas de pintura ali em consonância com as vanguardas que estavam acontecendo. Ela passa por vários ateliês de expressionistas alemães nesse período, do começo da década de 1910. E aí ela volta ao Brasil em 1914, já com essa bagagem fantástica, e faz uma exposição individual. Beleza. Depois disso, em 1915, ela sai do Brasil novamente, vai para os Estados Unidos e tem mais contato ainda com artistas emergentes, que tem também esse repertório das vanguardas que estavam fervilhando na Europa, principalmente. Então ela se torna uma artista extremamente atualizada, que não estava interessada numa pintura acadêmica, de cânone grego, sabe? Ela estava a fim de ir atrás ali do expressionismo, do cubismo, de todas essas novas tendências que estavam aparecendo dentro da arte nesse momento. A Anita, portanto, foi responsável por trazer para o Brasil essas novas tendências artísticas que estavam acontecendo ali na Europa. Ela foi talvez a primeira, a principal, o grande motor assim, de interesse aqui no Brasil por essas novas possibilidades de pintar. E aí, né, em 1917, um tempo depois dela estar de volta aqui no Brasil, ela cria essa exposição coletiva em que ela é a protagonista, não era uma exposição individual, como pode parecer de início pra gente. É uma exposição coletiva que ela, sendo protagonista, também chama artistas norte-americanos que estavam interessados nessa abordagem moderna de arte. E aí essa exposição, chamada Exposição de Pintura Moderna Anita Malfatti, acontece em São Paulo entre dezembro de 1917 a janeiro de 1918. Uma exposição de pouca duração, assim, né?
como assim uma exposição tão curta levou a tanta treta? Pois bem, ela levou a muita treta e muito desdobramento depois. É uma coisa incrível de se pensar que possa ter acontecido, né? E aí, essa exposição acontece, causa todo esse furor absurdo, meu Deus do céu, quem poderá nos salvar? E aí o Monteiro Lobato, já colaborador do Estado de São Paulo, escreve a sua famosa crítica no jornal, né? Afinal de contas, ele já estava ali como uma voz famosa, contribuindo com crônicas e textos jornalísticos, então por que não o Lobatinho escrever uma crítica artística sobre essa exposição que deu tanto o que falar em São Paulo? O famoso texto do Monteiro Lobato a respeito da exposição se chama, originalmente, A Propósito da Exposição Malfatti, mas ele também é bastante conhecido como Paranoia ou Mistificação. Paranoia ou Mistificação. Meio que dá para ter uma ideia já da situação do texto. Nesse texto, como ideia geral, o Monteiro Lobato, ele não chama a Anita Malfatti de pintora ruim. O que ele quer dizer é: nossa, Anita, você é tão talentosa, por que você se mistura com essa galera da vanguarda? Ai, se você seguisse os antigos mestres, ai, se você pensasse na arte de verdade, na arte pura, que não fica, ai, se deixando, entendeu? Assim, indo para esses caminhos tão horríveis e decadentes e errados e feios. Ai, Anita, por que você faz isso, meu amor? Deixa eu te ensinar o que é a arte, sabe? Não faz isso com a sua vida. Então, Monteiro Lobato, calma, né? O que ele faz é basicamente analisar obras modernas com uma ótica não moderna, se a gente fosse pensar. O que é muito engraçado, porque o que ele defendia para a escrita, né, para a literatura e todas essas coisas, iam muito de encontro ao que os modernistas defendiam também, inclusive na questão da cultura brasileira. Talvez a gente pode interpretar essa negação das vanguardas europeias como um jeito de não europeizar mais ainda a arte brasileira. Mas do jeito que ele cita grandes mestres europeus no texto, como Rembrandt, Rafael, até o Praxíteles lá da Grécia Antiga, é meio difícil de colocar isso, né? E pensando assim em como ele praticamente tenta dar um caminho para Anita seguir, explicar para ela que ela tá fazendo tudo errado, que ela é tão talentosa. É uma atitude paternalista, né? Ele é só 7 anos mais velho que ela e ele tá atuando como se ele fosse um grande mestre sábio explicando para uma mulher o que ela deve fazer com a vida dela, com a carreira dela, que já era muito elogiada e muito bem vista por muitos intelectuais e artistas, não só brasileiros. Então, o Monteiro Lobato tava meio fora da casinha. Mas enfim, né? E eu tô falando por cima, mas eu acho importante a gente ler trechos, pra não parecer que eu tô tirando as coisas do além. O texto começa falando: há 2 espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Esse é o primeiro tipo do artista. E aí quem trilha por esta senda, continua ele, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, Rafael na Itália, enfim, aí ele continua enumerando esses grandes mestres. E aí ele fala do outro tipo de artista, né? Porque afinal de contas ele falou que tem 2. Se tem outra espécie, é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cai lá como furúnculos. Gente, você sabe o que é um furúnculo? Furúnculos. Furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, pichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante,
as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Então ele está dizendo que essa primeira categoria de artista são os artistas eternos, os gênios clássicos. E essa segunda categoria é onde entrariam as vanguardas que estavam rolando na época, né? Que estão ali fervilhando a partir da decadência e todas essas coisas. E aí ele continua. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e a mistificação. Daí vem o outro título famoso do texto. E aí ele continua falando disso, etc, etc, falando que a arte tem os princípios imutáveis e olha o que a vanguarda está fazendo, pelo amor de Deus. Ele até cita que tudo bem dar uma modernizada, mas que isso meio que tem ali os seus limites, né? No máximo um Rodin ali na escultura, além disso tá um pouco demais, gente. Calma aí com esses rabiscos, com esses quadrados, né? Vamos, calma aí, né, gente? Tudo tem limite, até tem amigos que são. E é a partir disso que ele fala da Anitta. Ele percebe que ela é talentosa, mas ai, Anitta, para com isso. Para de ficar trazendo essas coisas pro Brasil, né? E aí o Monteiro Lobato vem com essa crítica, um pouco endereçada aí a querer dar pitaco na carreira dela, não necessariamente falando que ela é uma má pintora, isso é importante de se dizer, mas esse artigo ele cria todo um outro barraco depois. Se ele inicia um barraco, vai ter o barraco que vem depois. Porque a galera que ia formar o modernismo e, consequentemente, ali a Semana de 22, vê essa treta e fala, gente, como assim, Monteiro? Ela tá modernizando o rolê, que é isso, né? E aí vem ali Mário de Andrade e todos os 439.318 Andrades do modernismo brasileiro, né? Vem em defesa dela, vem aquilo como moderno, e aí a Anitta fica no meio dessa galera que tá defendendo ela, e aí futuramente ela vai fazer parte desse grupo, vai entrar ali em temas na pintura dela brasileiros, né? Vamos pensar muito bem o que eram esses temas brasileiros pro modernismo, né? São coisas que a gente tem que questionar muito. E aí, enfim, né? A Anitta, ela acaba ficando sempre numas caixinhas que a galera vai colocando pra ela, né? Primeiro ela fica aí muito famosa com essa treta do Monteiro Lobato, que fala, ai, coitada, se ela seguisse por esse caminho seria mais interessante. No fim ele estava errado porque ela foi brilhante do jeito que ela estava mesmo, com todas as suas bagagens estéticas e todo o seu pensamento artístico que era dela mesma, né? Ela não era uma pessoa, ai, coitada, influenciável, tá ali absorvendo tudo passivamente. Mas depois disso também, ela sempre fica meio que à mercê do que o grupo modernista estava querendo dela, dos temas que ela devia pintar. Sempre tinha alguém esperando alguma coisa dela. E enquanto artista mulher, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque não eram todas as possibilidades que uma artista mulher teria nesse período. Às vezes, até aceitar entrar em certas caixinhas ajudaria a ter uma carreira ou andar ali em certos círculos sociais e culturais, não sei. E aí depois, quando aparece a Tarsila, que depois elas vão ser amigas, a Tarsila não, desculpa. A Anitta chama ela pra participar depois ali da semana. A Anitta ali, ô Tarsila, você não vai vir pra semana não, meu amor? Aí a Tarsila, ai minha querida, eu tô aqui em Paris, quando acabar aí eu vou chegar, né? Tanto que a Tarsila não estava na semana de 22, que a Tarsila não estava na semana de 22, A mulher agitadora do rolê era a Anitta, né? O modernismo aqui no Brasil foi formado em grande parte por essas agitadoras mulheres. E aí, enfim, no futuro dela ali, da carreira, sempre vai ter muito essa comparação com a Tarsila. Tem uns textos bizarríssimos, tipo, ai não, porque a Tarsila é a bonita, a Anitta é a feia. Aí a Tarsila é a que vai nos rolês, elegante, a Anitta é a quieta, estranhona. Enfim, né?
E a Anitta, ela vai ficando cada vez mais na dela, porque, sinceramente, quem que aguenta isso, né? Mas, na real, a Anitta era uma pintora brilhante, ela tem o seu lugar na história da arte brasileira, não por acaso, né? E às vezes a gente tende a lembrar muito mais da Tarsila, enquanto uma mulher pintora desse período, mas a Anitta também, ela tem seu grande papel de inovadora, de ter trazido essas tendências para cá e de ter recriado essas tendências dentro do território brasileiro, dentro da visão dela, dentro do novo contexto que estava se formando ali do modernismo, tá bom? Então, sejamos sempre muito críticos a tudo isso. Se você souber de mais algum detalhe dessa treta, quiser acrescentar alguma coisa, quiser adicionar mais lenha nessa fogueira chamada arte, por favor, venha nos comentários, fale tudo o que você tiver para acrescentar. E se quiser também, por favor, você pode sugerir outras tretas para a gente abordar nesse quadro. A gente vai ficar muito feliz com as suas ideias também.